A cidade de Piracicaba também está em alerta máximo devido aos incêndios. O município está sendo monitorado pelo governo do estado. Para falar mais sobre a situação de momento na região, nós vamos conversar agora com o prefeito Luciano Almeida, prefeito de Piracicaba, que chega no Tá na Roda nesta tarde. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos, aos telespectadores. Estamos aqui para contar um pouquinho aí da nossa experiência com relação a esses fatos tão drásticos que estamos vivendo aí no Brasil e no mundo. Prefeito, boa tarde. Conta pra gente como está a situação em Piracicaba e na região nesse momento. A gente tem notícia de vítimas por aí ou de casas incendiadas. Como que está a situação em Piracicaba? Não, de Piracicaba é uma área que está controlada nesse momento, né? A região metropolitana nossa, que são 24 municípios, tem algumas situações um pouco ainda mais complicadas, mas nada nas condições que a gente tem visto em outras regiões do estado. Aqui, o grande foco nosso principal que teve foi numa região rural, totalmente afastada da área urbana, então sem nenhum, até porque a gente foi muito ágil no combate, que isso proliferasse, gerasse algum risco. Então, aqui a situação está controlada. Só que dizer controlada é dizer assim, nós tínhamos, por exemplo, aqui a nossa estrutura de bombeiro trata de mais de 50 municípios, e uma das regionais, por exemplo, que é Rio Claro, tiveram 700 ocorrências no ano passado, esse ano já são mais de 1.400. Nós aqui tivemos mais de 600, agora já estamos com 1.200. Então, esta é a realidade que estamos todos nós enfrentando por causa de uma das secas mais absurdas e que o impacto que se registre aqui não é só a queimada, é a falta d'água, e esse vai ser o grande desafio daqui para frente para a maioria dos municípios do Brasil. Prefeito, como tem sido aí o apoio da Defesa Civil, do governo do estado e do governo federal para essa situação que a sua região está vivendo? Aqui nós temos uma estrutura muito integrada, nós temos um Conselho Municipal de Segurança, onde todas as forças trabalham unidas, setor privado, setor público, estadual, municipal. Então aqui a gente é muito ágil quando tem qualquer evento dessa magnitude. Nós já estamos sofrendo aqui, só nesses últimos 2 meses, esta é a nossa segunda catástrofe ambiental, né? Nós tivemos a mortandade de peixes aí em julho, e agora este fogo que gerou esta situação também em toda a região. Mas aqui a gente é muito ágil, todo mundo trabalha online, os sistemas são integrados. Para se ter ideia, por exemplo, unidades privadas estavam com mais de 80 brigadistas no local, junto com apoio. O governo do estado mandou um avião de asa dura, mais o Águia daqui local, todas as estruturas também locais. Então, a gente trabalha muito bem operado. Os nossos equipamentos para abrir aceros. Com isso, a gente conseguiu controlar. Mas eu não esqueço a frase que eu ouvi do bombeiro, que dizia o seguinte: mas como é que a gente acaba com incêndio? Ele falou: só quando chover. E graças a Deus aí começamos aí um ciclozinho de chuvas entre ontem e hoje. Prefeito, a Raquel Guilherme está conosco aqui no Tá na Roda, ela vai te fazer uma pergunta. Prefeito, o governo do estado de São Paulo e a Defesa Civil, ela colocou algumas cidades que estão sendo monitoradas e inclusive em alerta máximo. E Piracicaba, ela consta ali no decreto, no anúncio do governo do estado e da Defesa Civil, como uma das cidades que estão em alerta máximo. E ainda tem alguma previsão de algo que possa acontecer, ocorrer aí em Piracicaba, ou está tudo realmente controlado em relação à prevenção dessa prática através do município? Bom, Raquel, Piracicaba é o 16º maior município em área territorial do estado. São 1.200 km². E uma área urbana, uma área rural extensa e super complexa. Nós aqui, no ponto nevrálgico, nos pontos principais, temos tido capacidade total de controle e de segurar aqui sem que haja nenhum risco maior ou de afetar áreas urbanas ou de criar um fato mais relevante. Mas, nesse caso, por exemplo, o local que era o Monte Branco, nós perdemos uma das matas, uma das regiões mais lindas da nossa cidade. Então, nós estamos falando, lógico, de problemas de vida aí, às vezes a situação está muito mais complexa
complexa em outras regiões, mas nós temos uma fauna perdida que não volta mais. Ainda a vegetação ela vai se recuperar, mas a gente tem situações aqui que realmente entristece muito, dado a característica da região que foi atingida. E os demais focos que têm sido pontuais, a gente tem sido, sim, muito ágil aqui com as nossas equipes próprias, Defesa Civil. Nós temos, por exemplo, sistemas de monitoramento por satélite que se um telhado de zinco mudar a variação da temperatura, já acusa nos sistemas, e esses sistemas são integrados entre todos nós, todos temos acesso, a gente consegue compartilhar informação. Então, as indústrias da região que usam essas regiões, né, algumas usinas, algumas indústrias de papel, elas têm isso diuturnamente monitorado junto com a gente, então a gente consegue ser muito rápido nas respostas das nossas ocorrências. Então, de modo geral, aqui, a gente, tanto que as 2 aeronaves que estavam aqui estão ajudando outras regiões, já pôde liberar daqui, e a gente tem mantido, sim, com muito cuidado, com muito controle, a gente tem mantido uma tranquilidade de que aqui os piores momentos já passaram, graças um pouco a essa chuva que chegou, mas não dá. A gente sabe que essa seca só tem previsão de chuva forte mesmo para outubro, então vai ser mais um setembro negro aí, infelizmente, e todas as precauções têm que estar 24 horas no ar sendo tomadas. Muito bem. Prefeito, não sei se também é professor, meu prefeito Luciano Almeida, da cidade de Piracicaba, que está nos esclarecendo aqui as ações da prefeitura nesse momento, enfatizando inclusive a integração, não só de todos os entes da federação, aí, a parceria da prefeitura com o governo do estado, com o governo federal, até também com a iniciativa privada, com a indústria, com outras pessoas que têm todas colaborado aí neste momento de muita preocupação, lembrando que Piracicaba está em alerta máximo para os incêndios. Prefeito, sabedoria, força para lidar com essa situação, a gente deseja que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Muito obrigado por falar conosco na programação da Jovem Pan. Eu queria só deixar esse alerta. Eu também sou presidente do comitê do PCJ, né, que envolve 75 municípios, e o nosso recado é água. Cuidado, gente, nós estamos com uma situação, os fogos hoje são uma consequência, mas a grande consequência é a falta d'água. Nós temos situações, o nosso rio Piracicaba nunca se viu, né? A gente está numa situação de vazão péssima, os sistemas de reservação, cantareira, todos os lugares estão chegando em situações críticas. Se a gente não tiver um regime de chuvas no nosso verão bom, nós vamos passar uma crise hídrica pior que a de 2014. Então, além dos fogos, eu acho que o desafio grande agora é como a gente preservar a água, até porque as águas subterrâneas que abastecem algumas regiões, você já não encontra, está tendo que ir a mais de 150, 200 metros. Há um desafio enorme para toda a sociedade, e aí nós todos sabemos o enfrentamento que será isso, como diminuir o consumo, reduzir perdas, parar de poluir os nossos rios, preservar as nossas nascentes e, a partir daí, garantir o abastecimento de água para a nossa população. Que não se esqueçam disso, porque eu acho que esse vai ser o próximo discussão aí no nosso encontro aí na Jovem Pan. Prefeito, importante mensagem de conscientização para toda a nossa audiência. Prefeito, muito obrigado, viu? Uma boa tarde. Obrigado. E força aí na luta contra os incêndios. Até a próxima. Até. E enquanto o prefeito falava, o Gesualdo aplaudia aqui a mensagem do prefeito de racionalização, consciência, responsabilidade no uso da água, né, Gesualdo? Coba, eu fiz parte uma vez do CONDEMA, do Conselho do Meio Ambiente, e participei agora pelo OAB na comissão que avaliou a privatização da Sabesp. E, de fato, a água é um problema às nossas portas. Ainda nós não damos conta porque existe um certo comodismo nosso, um certo excesso, não falta água na sua casa para o seu banho, para a sua comida, para a sua bebida. Mas, num espaço de tempo muito curto, a continuar a tendência como nós estamos, de excesso de consumo, de desperdício e principalmente dessas secas que têm sido recorrentes, não haverá água disponibilizada para todo mundo.
A gente se acostumou, ouvimos falar isso desde a época de colégio, que nós estamos em cima do aquífero Guarani, que isso seria praticamente perene, usando a sua expressão, uma água que nunca acabaria. Não é assim. Com a falta das chuvas, o aquífero não é renovado. Ainda há água disponível, claro, nesse aquífero, mas a continuar da tendência de excesso de consumo, de má gestão, de poluição de manancial, de perda significativa como nós temos, num espaço curto de tempo, nós sofreremos gravemente com a falta de água. E uma das grandes responsáveis pela perda de água é a própria Sabesp, uma perda de 40%, né, de onde sai a água até onde deve chegar. E aí essa, inclusive, é uma das pautas que pedem pela privatização, de que uma empresa, iniciativa privada, não desperdiçaria tanta água assim, 40%. Cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar. Na cidade